A gente já tem algumas mensagens aqui, né? Temos aqui o nosso querido Paulo Piloto. O Náutico e seus torcedores têm medo de enfrentar o Santa Cruz com o apoio de sua torcida. Aspas creditadas Porra, para o tem que ter BBI. medo, né? Tem que ter medo, tem que começar a ter Também, medo mesmo. daqui a Assim, pouco porque os o que caras é vão que dar vai um vir da tiro na arquibancada? Vai ter tiro já, tiro, pedrada, cadeirada. O que é que vai vir da arquibancada? Com todo respeito, mas tem muita opinião vinda de torcedor do Santa Cruz que não tem nenhuma conexão com a lógica, velho. Assim, tem hora que fica difícil, porra. Tem hora que fica difícil, assim, não tem conexão com a realidade. É só comentário assim que, peraí, se tem alguma conexão, dá pra forçar aí? Não dá. Que medo de quê, porra? Pô, a gente tá ganhando 10 jogos sem perder, 6 anos ganhando, meteu 4-0. Agora, de novo na casa dos caras, onde eles estão mandando campo, mandando o jogo, Na com casa só dos caras, torcida não, porque deles, os caras não têm casa. só com torcida deles. Mais uma vitória. A torcida deles jogando o copo. Meu irmão, jogaram o copo com uma bola rolando, porra. E eu acho que se Reginaldo. bate é pênalti, tá? Eu acho que se bate na bola é pênalti. Reginaldo, ele não tenta. Eu não tô dizendo que Reginaldo ia chegar na bola, não. Mas eu tô dizendo assim, ele não arma um chute porque ele já tá reclamando do copo que tá voando, porra. Sim, meu irmão, um limite, meu irmão. Tá estragando a partida. Eu já tinha falado sobre isso já. Os 15 minutos finais do jogo na arena, do 4-0 foi chato de assistir, porque o clima do campo tava estragando o jogo, porra. E outra, não fica achando, assim, porque como a turma quer fazer narrativa para tudo, não fica achando que isso significa que não, é uma torcida que joga junto com o torcedor, joga junto com torcida de palhaços, pô. Esses que estão jogando o copo no gramado. Meu irmão, você tá perdendo os jogos seguidamente. Aí sim parece medo, porque parece que não quer que a bola role. Não quer que o jogo flua. É chato, pô. A gente quer ver uma boa partida de futebol. Olha, O me Santa perdoe Cruz dizer isso. abusou de antijogo, velho. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, gente. Estamos aqui diante de pessoas que são experientes, alvirrubros que acompanham muitos jogos e tudo. Eu não me recordo, eu não me recordo de um clássico onde eu vi um time bater tanto no outro e uma arbitragem ser tão permissiva quanto foi a de seu Bruno Arleu. E o VAR também com o Heber Roberto. Foi Heber Roberto Lopes do VAR, foi, gente? Só confirmando. Foi, assim, era pra ter passado Quirino naquele lance em Buruceaga. Era pra ter... Porra, velho. Aquilo ali foi de uma deslealdade. Eu perguntei pro aquilo menino, não foi Renato. imprudência, aquilo foi deslealdade. Ele sabe o que ele chegou para fazer ali. Ele sabe. Teve pirão e tornozelo de Dodô também. Que veja, você tendo um rigor um pouco mais. Eu vou começar a parar para poder não ser. Porque uma coisa que eu não sou, me perdoe, me chame de tudo, mas chorão de arbitragem eu não sou. Eu sempre digo o seguinte: primeira fase do Pernambucano, eu não perco meu tempo falando de arbitragem. Se eu for provocado a falar, aí eu falo o mínimo possível. Agora, indecisão, eu acho que vale falar. E aqui eu tô falando porque o juiz atrapalhou o andamento do jogo, pô. Balotelli terminar esse jogo sem nenhum cartão amarelo, assim, é para você pegar a fita do jogo, mandar para a CBF, pedir para Sami Chaúde não deixar Bruno Léo mais apitar uma partida de futebol, porra. Porque você não sabia conduzir um jogo. Ele deu cartão amarelo para Wanderson por 2 faltas, alegando rodízio de faltas. Rodízio não, sequência de faltas. E Balotelli e Israel? Israel passou 1 hora para tomar um amarelo, pô. Irmão, os caras bateram muito, velho. Muito, porra. Muito, velho. Não existe, pô. Não, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma coisa pra tu, Renato. Assim, fora essa parte das faltas, eu fico puto, porque, meu irmão, me perdoe, velho. Eu posso entender pouquíssimo de futebol. Mas tem muita gente aí dando opinião que não entende porra nenhuma, tá? Eu vejo gente falando, não, porque Balotelli, Israel são os melhores jogadores do Santa. Meu irmão, Balotelli e Israel não sabe nem onde fica a barra do adversário, porra. Não sabe onde fica a barra do adversário. Passaram o jogo todo para cometer falta, para pisar em tornozelo, para enervar o jogo, para arrumar confusão. Os caras praticam um antijogo, pô. Agora, você sabe quem vai se fuder? Quem achar que eles estão indo bem no Santa Cruz. Porque aí contrata, aí quando forem jogar num time que não tiver outra coisa, que não for feito o Santa, que a única coisa que tem para fazer é antijogo, aí vão precisar jogar bola. E aí o time vai se ferrar. Porque eles não têm capacidade de jogar bola, pô. São jogadores péssimos. Horríveis.
1000 vezes eu prefiro um Gabriel Galhardo, que todo mundo critica, mas pelo menos sabe onde ficou o outro lado da barra, porra. Olha, E Balotelli não sabe onde fica a barra do Náutico, porra. Os caras simplesmente não sabem. É jogadores do UFC, porra. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, gente. Os caras bateram muito. Foi um antijogo. Foi um antijogo que há muito tempo eu não via. A gente vai fazer uma análise, claro, do jogo, mas assim, era perceptível que o Santa, quando tentava fazer qualquer coisa, era uma desorganização absoluta. Isso não é novidade. Isso não é novidade para ninguém. Mas quando o Náutico tentava fazer algo que conseguia encaixar uma troca de passos, uma jogada, que conseguia avançar na busca da grande área, era cacete, velho. Era lapada toda hora, lapada em cima de lapada. E, gente, é uma relação muito lógica. Existe uma coisa chamada árbitro na porra do campo, porque ele está ali exatamente para uma função, disciplinar. Ele está ali para disciplinar. Se a pessoa que está ali para disciplinar simplesmente não dá uma de cego, não vê que os caras estão batendo e batendo forte a todo momento, você está chancelando a pancadaria, meu amigo. Você está chancelando, você está dizendo, Renato, pode bater. Foi isso que aconteceu. Só para complementar uma coisa, Renato. Que bom que a gente tá falando isso com o Náutico tendo vencido o jogo, porra. Porque Sim. não é pelo resultado, porra. Não é pelo... Queria ver um bom jogo de futebol, porra. Já baixa essa semana desgastante. O time não tem campo. E o time vai lá. E a Arena diz que não tem condição. E depois força lá. E vai os políticos lá decidirem. Aí começa a pintar o gramado. Começa a remendar o gramado. Aquela agonia toda. Tudo saiu da normalidade. Tudo saiu da normalidade. Aí tentam meter o Náutico onde não tem como botar. O Náutico ele tá errado em não deixar adiar. O Náutico tá errado em não ter emprestado o estádio contra o Decisão. O Náutico agora tá errado porque o Retrô vai jogar nos aflitos. O Náutico tá errado porque agora não quer jogar na Arena. Puta que pariu, meu irmão. A turma forçou para colocar o Náutico. Não tinha nada a ver com porra nenhuma, caralho nenhum. Só queria jogar o Náutico do jogo. E a turma forçando botar o Náutico nessas discussões. Aí já tem um desgaste de todo o pré-jogo. No primeiro clássico, foi as pautas, né? Meteram todo tipo de pauta social no meio para poder dizer, não, lá vem o diabo da Rosa Silva, lá vem um elitista, lá vem um racista. Foi só isso, a semana toda. E agora, com tudo isso que envolveu o jogo do time não ter um lugar para jogar, por desorganização do presidente deles, e a turma deixou de lado o foco do problema para ficar buscando solução. Meu irmão, eu não tenho solução. Tu não tem solução, Renato. Não é ninguém que analisa futebol com solução, não, porra. O que a gente pode comentar é o fato que a porra do presidente do clube, de forma deliberada, não quis ajeitar minimamente o estado dele para poder ter o laudo. E não soube se agendar com a Arena para saber se em toda vez que ele precisasse do estádio para ter um jogo, ia estar liberado para ele. Aí criou essa celeuma inteira que você já vai desgastado para a partida. Aí chega na partida, pô, você não consegue ver um jogo de futebol dentro de campo. Tudo bem, o time pode fazer isso, mas aí a gente fala da arbitragem que permitiu isso de acontecer. Fora do campo, é a turma jogando material no campo o jogo inteiro. Meu irmão, o juiz, por 2 vezes, porra. Culpa do TJD. É culpa do TJD. Deu pra ver a leitura labial do juiz, ele falando, segunda vez que jogam na minha direção. Foi na minha direção, exatamente. Eu espero que ele pese na súmula. Aí, depois que ele já não aguentava mais de tanto indicar, teve uma que ele jogou pra fora, e o que a torcida fez, a torcida comemorou. Porque ele disse, o juiz não tá nem aí, o juiz não ligou pra essa garrafa que foi jogada. Meu irmão, a garrafa de Reginaldo é absurdo, porra. Ele atrapalhou o jogo. Aquilo atrapalhou diretamente o andamento da jogada. Reginaldo é absurdo. Ele ia pro jogo ver aquele negócio caindo, porra, na direção. Não dá, gente. Olha, é a arbitragem dentro e o Tribunal de Justiça Desportiva fora. Por quê? A arbitragem permissiva acaba ocasionando as cenas de violência que a gente viu hoje. Os caras bateram até umas horas, bateram até cansar. E a arbitragem só veio dar cartão amarelo na segunda metade do segundo tempo. E o seu Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Pernambuco multou em R$2.000 o Santa Cruz
por conta daquela goleada. Naquela goleada contra eles, lá na arena. Porque os caras fizeram uma chuva de objeto jogado. Se ali o TJD, olhe, portões fechados agora, os próximos 2 jogos, eu duvido que alguém faria algum tipo de coisa mais uma vez, nessa proporção como fizeram. Você pode fazer um ou outro. Eu vi um comentário no Twitter, um torcedor dizendo que era assim, tem que punir pelo CPF. Concordo, tem que punir pelo CPF, mas quando o comportamento é sistemático, é coletivo, se pune o clube sim. Tem que punir o clube sim. Não pode ficar deixando, não, é só o CPF, porque só foi aquele ali que jogou. Mas aquele joga, um outro joga, um terceiro joga, o outro joga, atrapalha a jogada. Quando for uma pedra, quando for um caco de vidro, quando for algo pior, uma bomba, um rojão, aí o pessoal vai ficar dizendo, nossa, que absurdo, diga não à violência, porque não tem punição antes. Porque vai me dizer que uma multa de R$2.000 é uma punição? Tenha santa paciência, rapaz. Tenha santa paciência. Foi antijogo dos jogadores do Santa Cruz no campo e a torcida com, mais uma vez, esse péssimo comportamento. Péssimo comportamento deles. Péssimo. Absurdo. E chancelado pelo TJD, que observa essa patifaria, essa selvageria e bota uma multa de R$2.000. Sabe o que é isso? Jogue mais vezes. Porque R$2.000 qualquer um paga. Qualquer um paga. Absurdo, porra. Absurdo. É foda. E é foda. Sabe o que é foda? Atos, Cláudio, João e todo mundo que está aqui assistindo o TimoCast. É foda a gente estar começando aqui e falando a respeito disso, ao invés de dizer, olha, vamos ver o que é que o Náutico hoje foi mais abaixo, fazer toda uma análise, o que a gente vai fazer, tá? A gente aqui não dá uma de cego para o desempenho do time, não. A gente viu problemas, a gente vai analisar tudo. Só que assim, eu acho que a gente estava tão inflado desses problemas, sabe? Dos problemas que se acumularam ao longo da semana. E aí, depois desses problemas da semana, o que se viu hoje? Jogador batendo pra cacete nos atletas do Náutico, arbitragem permissiva sem fazer nada, torcida de novo atirando coisa no gramado, atrapalhando uma jogada em andamento do time. E tudo isso chancelado pelo TJD, que da primeira vez não fez nada. Absurdo, porra. Absurdo. Vocês querem falar algo mais, gente? Não, só falar que isso foi tudo feito por Bruno Arleu, que é um dos piores árbitros do Brasil, tá? Tem uma série, não é só aquela do Sport contra o Palmeiras. Recife conhece muito bem o Bruno Arleu por causa daquele pênalti que ele... De Rafael Veiga. De Matheus Alexandre e Rafael Veiga, porque aquilo ali repercutiu muito. Mas não é só aquilo. Não é só aquilo. O histórico de Bruno Arleu é gigante. Eu fico pensando, porra, velho, como foi instaurado só agora, mas mesmo assim os juízes ainda recebem, né, por jogo, um cara desse, eu depois vou pegar o histórico dele para ver se ele tá apitando nos últimos jogos, porque ele é tão queimado que eu não fico imaginando assim um time que tolere um Bruno Arleu apitando seu jogo. E quando ele viu aqui, porque foi o Santa Cruz que pediu, né, o árbitro de fora, né? Quando ele foi escolhido para poder apitar o jogo, ele disse, opa, me chamaram para algum jogo. Eu tava na geladeira aqui, agora me chamaram para um jogo. Puta que pariu, pra fazer essa palhaçada. Esse ano ele apitou Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2 e Cruzeiro 1, Curitiba 2. 2 jogos do Brasileirão. Já agora esse ano, em janeiro e fevereiro. Muito ruim, velho. Não, enquanto... Eu vou pegar isso aqui no YouTube. Eu vou pegar. Porque eu não admito essa hipocrisia, não. É cansativo a gente ficar falando assim de esvaziar essas pautas que são pautas importantes, né? Mas que os torcedores do Santa Cruz eles ficam banalizando. E eu vou trazer aqui os 3 minutos. Olha, 3 minutos do jogo. 3 minutos de jogo. Ó, deixa eu falar uma canalice aqui do Edson Dourado. Renato, quer falar da Timbuzone, onde tu pediu para jogar copo de cerveja na turma no aquecimento. Edson, deixa de ser cabra safado, porra. Eu duvido que o Renato tenha feito isso. Eu duvido. Você tá sendo mentiroso leviano, viu, seu Edson Dourado? Eu estava lá. Você é mentiroso. Você é cabra safado. Você é canalha. Você é torce pro Náutico, que eu sei que tu torce pro Náutico. Você tá falando aí no chat que torce pro Náutico. Eu tô dizendo que não acontece. Mas, Renato, eu duvido que tenha feito isso. Duvido. Esse modus operandi de mentira, Cláudio, tá acontecendo. Eu te mandei uns prints.
Eu mandei um print para vocês devem ter visto. Um torcedor aí, por coincidência, do Santa Cruz também, mentindo aqui em todas as redes sociais. Eu já vi ele no Instagram, no Twitter, no YouTube. Eles estão agora partindo para inventar mentiras, porra. Então vocês vão continuar perdendo pro Náutico, porra. Vocês perdem há 6 anos e vão continuar perdendo. Aceitem. Aceitem, porra. É bom que o próximo jogo vocês são eliminados e deixa de encher o saco, aí vai disputar a Série C. Eu vou estar disputando minha Série B, eu nem vou lembrar que o Santa Cruz existe. Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Teve um agora no Twitter que falou que o Náutico era racista. Tudo já saiu, né? Já saiu. 3 minutos do primeiro tempo. E a torcida. Vamos nessa, vem pra cá. Vai começar. Saída do... aqui. Comenta, que narra, que faz reportagem. Multifunção. É o que tem que ser hoje, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Vamos acompanhar a cobrança de falta. São 2 jogadores do Náutico posicionados para a batida. Dodô. Aí o camisa 10 esquerdo bem posicionado. Vai acelerar para o momento em que Matheus machucou. Defesa e tenta o lançamento longo. Mas o árbitro parou o jogo. O zagueiro do Náutico ficou caído lá dentro da área. Matheus Silva ficou caído. O torcedor do Santa ficou na bronca porque estava saindo aí o lançamento do Rock Kennedy aqui para o Vitinho. Mas o jogo está parado. O Bruno Arleu observou ali uma preocupação. Chegar. Problema na perna esquerda. Paulo Sérgio já fez um sinal ali para o banco de reservas. O médico já chegou ali com o massagista, o enfermeiro. Vamos ver de novo o lance? Ali, ó. Detalhe, isso aí foi pênalti, viu? De pé ali. Isso aí foi pênalti. Foi um jogador do Santa que pisou no tornozelo de Matheus Silva, viu? Falseou ali no apoio do pé esquerdo. Também. Eu vi que tá falando no gramado, mas não foi o gramado, não. Ele está lamentando muito. Aí vem a discussão, né, em relação ao gramado. Mas preocupação aí nesse começo do jogo com o zagueiro do Náutico, Matheus Silva. E pela reação dele ali, não é uma situação tão simples. Ó, nesse momento aí, o pé esquerdo, ele tenta fazer um apoio ali e dá aquela... Tô vendo que o áudio tá dando uma oscilada. Uma torcida aí para que não seja nada grave com o do Náutico. 0-0, comecinho de jogo. Mas deu para entender, Renato. Ainda a gente chegando, viu? Aqui a Arena de Pernambuco. Imagina que pelo também, né? Alguém pode ter, uma galera pode ter pego aí um trânsito mais pesado. Chegar aqui até a Arena de Pernambuco. Já tem jogador no aquecimento ali, você viu? Ó! Vai deu para entender? Santa Cruz com o Rock Kennedy. Vai ter a posse da bola do goleiro. Aí, ó, deu sim. Deu para entender. Você viu? Sai jogando aqui pela direita o Santa Cruz. Eurico Lima, que não disputou as duas partes. Para o que interessa. Mas, gente, bem, vamos... Pronto. Todo mundo aqui está dizendo que deu para ouvir claramente o que eles queriam dizer, né? Então, assim, velho, não dá, velho, não dá. Os caras esvaziam a pauta pra cacete, tá ligado? É um negócio cansativo, mais uma vez isso. Enfim, gente, é até chato a gente começar a live dessa forma, mas era preciso também colocar um pouco para fora toda essa situação. A gente... João, aliás, Clauber, vamos começar com Clauber. Vamos fazer uma análise do que... Há um sentimento geral, não sei se é o seu também, mas eu vejo sentimento por parte de muitos alvirrubros, inclusive o meu também, de que aquela sensação de que hoje não estava vistoso. A gente sabe que existem atenuantes, o antijogo do Santa, a arbitragem, talvez questão do gramado, enfim. Como é que tu viu o desempenho do Náutico nessa partida? Diz aí. Primeiro, assim, não acho que o Náutico jogou bem, um desempenho abaixo, mas até que no chat nem tanto, eu não estou vendo isso no chat, mas eu vi no grupo de WhatsApp, no Twitter, um desespero, uma histeria muito grande, um péssimo futebol, um negócio horrível. Não achei, não, achei ruim. O futebol do Náutico que a gente estava acostumado a ver. Mas tem circunstâncias, e ainda assim, dentro desse futebol ruim, o Náutico poderia ter feito 2-3-0, tranquilamente. Teve mais chances, finalizou mais a gol, teve mais posse de bola, perdeu um pênalti. Então foi melhor para o Santa Cruz, pela qualidade e também porque construiu para isso. O Náutico construiu para isso.
Não foi só adoidado, não. Então, acho que o futebol foi ruim, mas o gramado ruim atrapalhou. O Náutico perder 2 jogadores no primeiro tempo, como o Matheus Silva e como o Muriel. Ou seja, você perde 2 substituições que fariam muita diferença no segundo tempo. Eu não vou nem entrar ainda no mérito de Wanderson e de Gaston, mas é só o fato de perder 2 substituições no segundo tempo faria uma diferença grande. Felipe Saraiva, por exemplo, não entrou. O jogador podia fazer a diferença. Que fisicamente o Náutico terminou mais inteiro que o Santa e podia ter terminado muito mais. Então, assim, foi um desempenho ruim, mas que tem circunstâncias que explicam. Não me preocupou, não, porque apesar desse desempenho ruim, a gente viu o Hugo Fernandes fazendo uma grande partida, a gente viu o Vinícius, que eu não gostei do primeiro tempo, mas no segundo tempo rendendo melhor. O próprio Paulo Sérgio fez um primeiro tempo bom, além do gol, apesar do pênalti perdido. Não vou pesar tanto nesse pênalti perdido, não bateu mal mesmo, mas foi um jogador que fez o pivô, ajudou. Luiz Felipe entrou bem no segundo tempo. Então, assim, eu acho que dá para tirar boas coisas desse jogo, mas ciente de que não é esse a referência do futebol do Náutico, e que não seja esse. Eu acho que internamente, acredito eu, o Eric e Guilherme vão cobrar desse time um desempenho melhor. Mas, dentro desse desempenho ruim, o Náutico mereceu a vitória, podia ter vencido demais. E tem a questão da arbitragem, né? Que aí vocês falaram muito bem. Podia ter sido 2 expulsões. O lance do pênalti era para ter sido outra expulsão. Conforme um futebol, o Santa Cruz minou muito o jogo. E aí tudo bem, beleza, faz parte do jogo. Você cometer muitas faltas, mas que o árbitro puna aquilo. O Náutico tomou 2 amarelos no primeiro tempo, o Santa só tomou 1 e ainda foi errado, porque era para ter sido vermelho, que era de Quirino. Balotelli não tomou amarelo no primeiro tempo. Jael não tomou amarelo no primeiro tempo. E Jael estava pitando o jogo. E o árbitro, com a complacência dele e do VAR. Então, assim, primeiro tempo, um jogo, como eu disse, não foi tão bom do Náutico, mas sem muita histeria. Eu acho que o Náutico venceu porque mereceu vencer e construiu mais, e porque também é um time melhor que o Santa Cruz. Isso aí não é um salve com duplas, é um time que já está na final contra o Sport, contra o Retrô, vai ganhar fácil. Não, pelo contrário, vai ter que melhorar muito. Agora, também, se tem um lado positivo, a necessidade de reforço. Acho que escancarou a necessidade de reforço. Se o Náutico tá com a cabeça de só trazer Carlinhos para a Série B, não dá. Não vai dar. Precisa de Carlinhos e outro zagueiro. Até um volante, se quiser também. Mas, principalmente, mais um zagueiro além de Carlinhos é necessidade urgente. O Náutico precisa. Não dá para confiar em Wanderson. E Wanderson não era para ser hoje mais nem a primeira opção. Hoje é para Índio ser a primeira opção de ser zagueiro. O Wanderson é pesado, é lento, na saída de bola erra muito, então é um jogador que não passa confiança em nenhum momento. Mas eu acabei entrando pontualmente em alguns jogadores, mas no geral não gostei do futebol do Náutico, mas é uma vitória merecida, acho que podia ter sido até mais tranquilo. Talvez a histeria do torcedor é porque esperava uma goleada. E aí, galera, vamos com calma também, que é sempre final do Campeonato Pernambucano e é clássico, não vai ser assim não. A gente já viu o Sport na Série D, o Santa na Série D, o Sport na Série A, com times muito caros e não goleou o Santa. Não ia ser o Náutico agora que iria fazer isso. O Náutico goleou na primeira fase, que teve jogou muito melhor, jogo muito mais leve. Agora o jogo de mata-mata tem uma tensão muito maior e por tudo que envolveu essa questão que Atchby falou no início de estádio, troca de estádio, o gramado ruim, as lesões. Então, o importante é que venceu. Acho que o torcedor também não dá para levar esse sentimento de 1-0 só. Eu tô vendo o torcedor puto, parece que o Náutico empatado. O Náutico ganhou um jogo de semifinal fora de casa, galera. Isso aí tem que ser ressaltado, principalmente isso. Não foi um bom futebol, beleza, mas conquistando o resultado, que é o principal, é o resultado. E a classificação para buscar no jogo da volta. Mas com pontos bem claros aí para todo mundo que o Náutico precisa melhorar. João, dentro do que a gente é acostumado a ver o Náutico jogar, o que é que acabou não funcionando hoje? Que impediu que a gente conseguisse chegar mais vezes no ataque, aquele tipo de jogo, né? Aquele tipo de pressão que a gente já se acostumou a ver nesse campeonato. Renato, assim, eu vejo dois problemas. Acho que tem problema coletivo, mas acabou tendo muito problema individual também. O Náutico não conseguiu, coletivamente falando, o Náutico não conseguiu jogar na maioria das formas que, como o Náutico vinha jogando antes. O Náutico, não sei se foi uma mudança de comportamento, Dodô aparecer um pouco mais centralizado durante a maior parte do tempo, ou se aconteceu por circunstância de jogo, mas eu acho que a fixação ali em vários momentos de Dodô
pelo meio, acabou atrapalhando um pouco, acabou não gerando aqueles quadrados que o Náutico faz ali, geralmente nas laterais do campo, para conseguir uma troca de passes e chegar a uma finalização e chegar a um último passe. Se você pegar os lances do Náutico, assim, um lance de finalização de criada, a maioria no campeonato todo vem disso. O Náutico consegue envolver o adversário muito bem com essa característica. E nesse jogo não conseguiu. Tiveram algumas saídas, geralmente quando o Náutico chegava bem, era porque conseguiu associar, mas não fez isso muito. Eu senti falta que isso acontecesse mais vezes. E aí vai um pouco do que a gente falou no começo, né? Eu acho que a arbitragem e a forma que o Santa entra para fazer jogo, eu não posso ser aqui hipócrita para falar de falta, absolutamente de falta, sabe? Eu acho que falta é completamente do jogo. Vocês já me viram aqui várias vezes falando, o Náutico fez pouquíssimas faltas nesse jogo. Era para matar mais a partida, mas parar. Mas a falta também não pode ser uma sistemática, sabe? Você mata lances específicos, você não mata todos os lances. E isso tem que ser controlado pelo árbitro, e não foi. Assim, o juiz foi muito permissivo. Assim, Balotelli e Jael, eles podiam, acho que se eles dessem uma tapa na cara do juiz, o juiz ia pensar se ia expulsar ou não. Ia parar um pouquinho, será que eu posso? Então, teve isso, mas teve falha individual do Náutico assim também. Eu acho que Dodô atrapalhou bastante o time, Reginaldo atrapalhou bastante o time. Então, eu somo esses dois fatores. E, além disso, eu acho que faltou, mais uma vez, pressão em alguns momentos na bola, nos portadores da bola. O Náutico até subiu linhas, mas em alguns momentos fez isso de forma desorganizada. Tem um lance do gol impedido de Quirino. Obviamente, ali tá, pessoal, assim, a culpa é de Wenderson, tá? Não tem o que se falar muito, não. Aquilo ali é o Wenderson 100%, a furada que ele dá impossibilita qualquer ação da linha. Toda a linha de impedimento, que o Náutico, inclusive, já é acostumado àquilo, né? Não e gostei de novo da partida de Wenderson, tá, João? Aí depois eu falo como individual, mas outra partida não gostei dele. E aí você faz isso e já é uma quebra do ritmo. Foi impedido? Foi, mas dá uma dúvida, eu acho que gera dúvida, sabe? E eu vi alguns jogadores do Náutico com dúvida na marcação alta. Para mim, quem mais me passou essa sensação foi Reginaldo. Reginaldo, diversas vezes, não subia a pressão que ele tinha que subir, era na maioria das vezes em William Júnior, e isso gerava espaço para... Teve uma vez, João, que o jogador do Náutico teve que implorar para Reginaldo subir, porra. O Náutico fez todo o balanço de marcação alta perfeito, a bola estava do lado direito da defesa do Santa Cruz, ela foi indo, acho que chegou no pé de Roquende. Quando ela chegou lá do lado esquerdo da defesa do Santa, ele tentando sair com a bola, o Náutico chegou no encaixe perfeito, só faltava Reginaldo bater lá com o lateral, e Reginaldo não apareceu. O jogador do Náutico, não sei se foi Dodô, e pontou para Reginaldo, meu filho, venha. Aí ele não veio, tava lá, e pior, ele ficou lá para poder errar defensivamente. Foi isso que, meu Deus, ele ficou, veja, se ele ficou é porque, eu não quero me expor. Ele ficou e errou defensivamente. O cara do Santa conseguiu tocar entre linhas e ele não conseguiu se recuperar na jogada. Isso, eu não tinha nem prestado atenção nesse lance específico, mas é bom que corrobora aí com a visão. Então, eu acho que o Náutico pecou um pouco nisso, e aí, velho, a pressão tem que acontecer. Eu não estou falando que o Náutico foi um desastre, que isso aconteceu muitas vezes, nem aconteceu. O Santa tentou explorar as costas da defesa do Náutico, mas não conseguiu. Não tem grandes lances do Santa assim. E o que teve, o Náutico conseguiu controlar muito bem com a linha de impedimento. Mas o que eu sinto de problema do Náutico, eu acho que passou muito pelo meio de campo. A gente não vai entrar logo não vou me aprofundar muito individualmente, mas falando coletivamente do setor, eu acho que as peças fizeram o Náutico ter um jogo mais travado. A bola não chegava com tanta fluidez, tinham lances que o contra-ataque rápido era a melhor opção e não era o escolhido pelo time. Então, assim, eu acho que teve um certo desbalanço aí no meio-campo do Náutico que acabou atrapalhando os jogadores que eu acho que estavam bem na partida. Porque eu acho que Todinho estava bem, eu acho que Vinícius estava muito ligado na partida.
Paulo Sérgio fazendo um bom pivô. Só que eles não eram tão acionados pelo meio de campo, a bola não chegava tão redonda ali. Obviamente que picar o jogo atrapalha muito a partida do Náutico, mas eu acho que tem um pouco de responsabilidade aí no meio. Você, com 2 lesões ali e ter que substituir, destrói qualquer possibilidade de mudança, porque, pense, o Náutico estava com dificuldade no meio. Eu não posso nem pensar, vou segurar a substituição aqui, porque Ramon tem um passe melhor, eu vou substituir Samuel, ao invés de colocar um Auremi só para trocar de função e proteger meu amarelo, eu coloco um Ramon, porque eu vou ter uma melhora no passe. O Náutico não teve nem a opção de ter essas alternativas ali, por causa de um amarelo ali de Samuel, logo no começo da partida. Eu acho que dava para matar a jogada de outra forma, tá? Mas tudo bem, melhor do que deixar passar. E eu acho que as 2 lesões atrapalham muito. Você trabalhar com 2 paradas e 3 substituições no futebol como está hoje em dia é pesado, assim, é muito ruim. O Náutico não conseguiu aproveitar uma vulnerabilidade do Santa, que é a questão física. O Santa cai no segundo tempo e o Náutico não conseguiu mudar o time para trazer uma velocidade com o Saraiva, por exemplo. Então, assim, eu acho que realmente foi um jogo ruim. Eu acho que a gente cobra o jogo ruim. Que bom que a gente cobra, porque a gente só está falando assim porque o Náutico apresentou boas coisas. Em outras situações, esse 1-0 a gente poderia estar aqui falando. O que importa no clássico é vencer e dane-se o resto e tal. Mas ainda assim a gente consegue falar do rendimento porque o time já mostrou que pode mais. E aí a linha foi traçada. E quando essa linha baixar, você tem que comentar. Mas, na visão geral, Renato, é 1-0 no clássico fora de casa. É muito importante a vitória, muito importante, mesmo com rendimento abaixo, a gente enxergar que o Náutico poderia ter feito mais gols. Então, assim, nada que me desespere, sabe? Necessidade de reforço tem mesmo. Eu acho que o Náutico precisa de 5, 6 peças ainda. O pessoal vai chorar, né? 5, 6 peças, o pessoal do dinheiro chora. Mas eu acho que precisa. Só que, assim, o time pode mais. Que bom que pode. O Atos, é interessante, né? Eu recebi uma mensagem aqui do nosso amigo Mário Flávio, lá de Caruaru, dizendo, pô, vocês estão desanimados, tudo. A gente tá analítico no jogo. Claro que todo mundo tá satisfeito com a vitória. A gente tá feliz que o Náutico ganhou fora de casa, a gente tem uma vantagem, o estádio tem que estar cheio, os aflitos tem que estar cheio na volta. A gente tem a volta, né? Mas a gente tá falando de um time que a gente sabe do que o Náutico é capaz. E a gente sabe também que oscilações podem acontecer. Mas a gente tá aqui para apontar o que é que funcionou, o que é que não funcionou, os fatores que vão além do controle da própria equipe. E eu queria que Atos agora fizesse a análise do jogo. Diz aí, Atos. Veja só, esse jogo e o contexto que envolve esse jogo é bem difícil de você fazer análise. Na verdade, não é difícil. Eu vou tentar reformular de outra forma. É como se fosse tem como você olhar por vários prismas para você abordar tudo. Porque eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui a gente, quem está assistindo a gente, tem um ponto específico, um modo de olhar o jogo que ele está interessado em... Ele fez a análise dele, está interessado em ouvir o que eu vou falar. Tem outro que já está olhando por outro tipo de prisma. Ele está vendo um outro jogo. Então, são vários jogos em um só. Porque, primeiro, então vamos lá, eu vou tentar passar por cada uma. Vou fazer o registro. O resultado é ótimo. O resultado é muito bom. Você está numa semifinal. O Náutico venceu o clássico fora de casa na semifinal, porra. Fora de casa, com torcida só do visitante. Desculpa, torcida só do time mandante, que não era o torcedor do Náutico, sim torcida visitante. Então, o resultado, ele é ótimo, tá? Essa é uma análise que a gente não pode esquecer. Em relação ao jogo do Náutico, vai entrar alguns elementos que vai levar ao jogo ter sido da forma que foi. Primeiro, veja, eles não estão desassociados, tá? Então não peguem algo que eu vou falar e diga, porra, Rato está dizendo que isso aconteceu no jogo só por causa disso. Não, são todos elementos, tá? Eu vou começar a citar alguns. A gente queria ver um jogo mais plástico, um jogo mais bonito. Não só do Náutico, mas da partida como um todo. Um clássico, ele já tem uma tendência
a não ir por esse caminho. A gente tem que saber disso. Um clássico em decisão, mais ainda. Um clássico em decisão, aonde o adversário ele quer praticar o antijogo, mais e mais ainda. Um clássico decisivo, com o adversário querendo praticar um antijogo, e o torcedor adversário, em todo lance, jogando coisa no gramado, com uma chance clara de gol, joga a porra de um copo de água em cima da bola, é mais um elemento. Eu agora não vou fazer escadinha, não vou repetir tudo que eu venho repetindo, não. Mas imagine que eu acabei de repetir tudo e coloco uma arbitragem permissiva, que permitiu o antijogo do Santa Cruz. Mais do que antijogo, na verdade, o time do Santa Cruz bateu. Mesmo que alguém diga, mas o Náutico bateu também. Não foi na mesma proporção. E veja, a uma hora revida, né? Ninguém tem sangue de barata. Mas quem está buscando esse tipo de jogo, claramente é o Santa Cruz. O Santa Cruz cometia faltas violentas onde não havia necessidade. Uma coisa é você fazer uma falta violenta para poder impedir um ataque do adversário. É uma falta que vai ter o viés tático e de necessidade. Você não quer tomar o gol. O objetivo do futebol é você não tomar o gol e fazer gol. Então é mais entendível esse tipo de falta. As faltas violentas do Santa Cruz, aquela de Quirino, porra. Pelo amor de Deus, porra. Meia hora depois que Guru Seara deu o chutão, Quirino chegou lá para quebrar a perna do jogador do Náutico. A gente falou de Eber, mas não precisava nem de VAR. Aquilo era vermelho direto sem VAR. Sem VAR, aquilo era vermelho direto. Vermelho direto. Eu cheguei a questionar minha sanidade. Eu perguntei pro menino, velho, será que eu tô sendo clubista? Porque assim, eu vi 3 expulsões nesse jogo, pô. Sim, depois dessa, teve um lance de um pisão no tornozelo. Eu não vi quem foi que deu esse pisão. No Foi tornozelo. Alex Juan. E Alex Juan levou amarelo e ele já tinha brigado assintosamente com a quarta árbitra e não tinha tomado. Isso. E depois ainda teve um lance lá na linha de fundo que Israel comete uma falta. É o lance que Israel toma o cartão amarelo. Veja, é um lance que o jogador do Náutico tá de costa pro gol, ele tá cercado. Não tem necessidade de você fazer uma falta com aquele grau de violência. Ele pisa no tornozelo novamente de Dodô. Então perceba o tipo das faltas, a natureza das faltas. São faltas que não há necessidade. Claramente o time veio para bater, porra. Para tirar o jogo de uma normalidade. Até que ponto isso é do jogo? Eu acho que tem uma margem grande para dizer que isso é do jogo. Uma margem grande. Vale o registro, vale as críticas. Agora, o juiz permitir isso é que não dá. Porque o juiz está ali para dizer, pô, se tem um time que só quer bater, eu preciso intervir. Como é que o juiz consegue dar um cartão amarelo para Wanderson por uma sequência de 2 faltas, porra? E Balotelli terminar o jogo com 8 faltas. Então, veja, esses elementos são elementos que vão se somando e tira boa parte da possibilidade de ter um jogo bom. Tira o brilho. Olha, desculpa te interromper, mas eu tô entendendo perfeitamente o que você tá dizendo. A gente tá falando de tanto fator somado que o desempenho do Náutico um pouquinho abaixo, podemos dizer assim, eu não tô falando desse caso não, mas se tiver um pouco abaixo e se somar com tudo isso, morga. A gente dá uma desanimada, sabe? E esse de Wanderson foi um absurdo, velho. Bicho, a gente vai analisar Wanderson, é claro, mas ele fez 2 faltas e tomou amarelo. Pô, a Balotelli, velho. Já é o bicho. Nenhuma das 2 foi violenta. Nenhuma das 2 foi violenta. Foi duas faltas táticas. E não foi falta tática, assim, no sentido de impedir um contra-ataque do Santa Cruz. Não tem nenhum jogador perigoso ali. Aquela falta que o cara chega, empurra o outro cai pra frente, pronto. Não tem pisão no tornozelo, não tem nada. E ele deu o cartão amarelo. Balotelli pisou no tornozelo o jogo todo e não recebeu o cartão amarelo. Eu precisava passar por todos esses pontos, tá? Porque eles vão se somando e vão tirando boa parte da probabilidade de você ter um bom jogo. E eu não falo só do Náutico, eu falo o jogo completo, de um jogo ser ruim. Mas tem a parte do Náutico também. E aí é a parte que a gente vai entrar agora, tá? O Náutico não fez um bom jogo. Boa parte. Detalhe, eu não citei a questão das contusões do Náutico, tá? Isso atrapalha também.
isso atrapalha bastante. É uma contusão com 4 minutos de jogo. João falou sobre isso, né? João destacou bem. E a contusão de Muriel com 25 minutos, 30 minutos da partida, tirando as substituições. Então é só mais um elemento. Só para não esquecer, porque veja a quantidade que eu acabei elencando aqui. Mas vamos chegar na parte que interessa do Náutico, porque o Náutico também foi um elemento a mais para colaborar de não fazer uma boa partida e o jogo em si não ser bom. O Náutico, a gente ficou conhecido como um time de boas tabelas, de bom envolvimento, de domínio da área adversária e de ser muito objetivo. Às vezes pecando um pouco ali no último lance, mas pelo menos até criar a chance, o Náutico vinha sendo objetivo. É os toques que começam na intermediária ou começa num flanco do campo e vai desenvolvendo, às vezes, quando chega no passe final, é um preciosismo ou poderia ter finalizado, e é no máximo que o Náutico tirava um pouquinho da objetividade. E a gente já estava atento sobre isso, cobrando até mais finalização do Náutico. Hoje o Náutico, ele ficou pouco objetivo na construção desse tipo de jogada. Porque o Náutico teve algumas oportunidades. Tanto no primeiro tempo, principalmente no segundo. Depois que passou aquela fase, o Santa Cruz teve um bom momento no início do segundo tempo. Foram 10 minutos. 10 minutos. Depois o Náutico, com uma sequência também de escanteios, equaliza aquilo. E ali, pelos 20 minutos do segundo tempo, o Náutico teve boas oportunidades de conseguir fazer, até teve um enredo de começar a fazer o que a gente tanto viu nesse Pernambucano, que são as progressões fluidas. E aí, em algumas jogadas, o Náutico tentou uma firula mais sem necessidade. Muito capitaneada pelo senhor Dodô. Me perdoe, Dodô, mas aqui a gente assiste partida de futebol há muito tempo. O que a gente acha que você joga bola e joga bonito não é a pedalada a mais. Não é o calcanhar a mais. É a progressão ao gol de forma objetiva. Isso é lindo. É aquele passe simples que possa parecer. Você só faz encostar na bola com o lado do pé e colocar o adversário em progressão. Mas a dinâmica disso, a velocidade disso, o aproveitar da defesa adversária vulnerável é o lindo do jogo do Náutico, é o lindo do futebol. É o que eu acho bonito. Quando você passa o pé por cima da bola sem necessidade nenhuma, uma vez, ok, você é um jogador criativo, faz parte até da sua persona. Eu não gosto de ficar podando o jogador. Mas já no primeiro tempo, você me pede um contra-ataque que ali já mostrou que esse tipo de jogada poderia prejudicar o jogo todo do Náutico. Foi uma bola que o Náutico recuperou num campo defensivo, mas o time do Santa estava muito exposto. Essa bola sobra para Dodô. Eu não lembro se foi ele que roubou a bola, mas eu sei que a bola sobrou para ele. Passou 2 jogadores do Náutico, salvo engano, Todinho e Reginaldo. Não existe um drible ali. Veja, não é que ele tomou uma opção. Não existe. Jogada. Não existe. Irritante, não existe. Aquilo foi irritante. Você não vai conseguir acertar aquele drible, porque o jogador foi no teu drible, do corte para a esquerda, centralizando o campo. Ele deu a opção escancarada dos 2 jogadores do Náutico passando. E desculpa, se tem 2 jogadores passando, não tem como você não entregar a bola para um dos 2, pô. Porque se um vai dominar a bola, o outro vai ficar mais em progressão. E você que estava com a bola, você vai ter oportunidade de ultrapassar. Porque essa jogada, Dudu, e você sabe disso. Se você toca de lado, ia ter 2 jogadores do Náutico avançando, e se essa jogada avança, quem poderia estar fazendo gol no final era tu. E aí que me deixa puto é no segundo tempo tu implorar pra não sair, porra. Provavelmente o cara quer ser mais decisivo, quer fazer o gol. Mas não é com jogadas como essa, pô. Onde tá passando 2 jogadores livres do Náutico, a defesa do Santa tá alta, tá vulnerável, e tu passa esse pé por cima da bola pra tentar um drible, pô. E no segundo tempo, teve outras jogadas que o Dodô fez isso também. Principalmente pelo lado direito. Ele e Reginaldo trocavam passe de primeira,
caprichava demais ao invés de trabalhar melhor a bola. E eu tô batendo nessa tecla, veja, não é só o Dodô, tá? O Renato acabou de dizer, Reginaldo também fez um pouco disso. E por que eu tô falando? Eu tô falando disso, dessas jogadas de efeito, que você tem que tomar muito cuidado no uso dela. Porque ela pode desconcentrar o próprio Náutico. Ela pode fazer o Náutico sair de uns pés no chão e subir em cima de um sapato alto. Porque esse time do Santa Cruz, ele não consegue punir. Não é nem a jogada em si, tá, gente? Eu quero que vocês me entendam que eu não estou falando da jogada de forma isolada, que ia ocasionar, deixou de ter uma oportunidade de gol a favor do Náutico, que vai gerar adversário. Não estou falando disso, estou falando num contexto geral, do time. O time perde confiança. O time deixa de brigar por uma segunda bola, que foi um problema sério no segundo tempo, no melhor momento do Santa Cruz. O time parou de disputar a segunda bola. A saída de Samuel pode ter interferido nisso? Pode. Mas o time, às vezes, não é só essa jogada de firula. Não é só até jogadas objetivas para o ataque. É precisar fazer os básicos do futebol também. Teve um momento ali que o Santa Cruz estava no básico do básico e estava ganhando toda a segunda bola para o Náutico. Que o Náutico não estava mais disputando em segunda bola. Tava Porque fedendo a empate. Porque talvez a segunda bola seja feio. Ninguém quer participar da segunda bola. E aí vem jogadores de ataque que parou de disputar, ficaram um pouco isolados lá na frente, porque sabe que se o adversário é fraco e ele está lançado na frente, significa que vai dar espaço lá atrás. Mas você vai ter que voltar para disputar essa bola. Um jogador ficar no ataque, tudo bem. Geralmente o centroavante, o Paulo Sérgio, que é um jogador com idade mais avançada, ele precisa ficar, mas não, tu não, Dodô. Tu não. E eu vou insistir no Dodô, apesar de não ter sido só ele, porque ele personifica isso. E é algo que precisa ser mais trabalhado com o jogador, porque isso tem uma interferência, gente. Não é só na jogada em si. Isso tem uma interferência em como o Náutico está se colocando no jogo, na personalidade do próprio Náutico. Você fica um time mais voltado para uma jogada de efeito, jogadas de ataque, não só. Eu não estou citando só ataque como algo negativo, a parte da jogada de efeito sem necessidade, até as positivas. E às vezes esquece que você tem que comer um pouco de feijão com arroz. Que você tem que jogar um pouco mais sério. Que você tem que disputar uma bola ali feia. Como o Igor Fernandes fez o jogo inteiro. É uma partida muito difícil você analisar do Igor Fernandes, porque não, a gente se acostumou, algumas partidas que o Igor Fernandes fez esse ano no estadual, a ser aquele jogo mais limpo. Bola nas costas do Náutico, o Igor Fernandes vai lá e recupera a bola e sai jogando e tal. Não foi isso que a gente viu no jogo de hoje. A gente viu um jogo de muita bola aérea na intermediária do Náutico, que o Santa quebrava essa bola lá na linha de defesa, e Igor Fernandes precisando vir fazer essa disputa. Ele ganhou quase todas, velho. No começo do jogo, Quirino conseguiu se sair bem em algumas jogadas. Olha, para quem for analisar o Santa Cruz, vai ter muitas críticas a fazer a Quirino, tá? Mas para mim que estou analisando o Náutico e vou olhar a participação de Quirino dentro do jogo, ele atrapalha demais, porra. Ele é muito efetivo. Tô elogiando o jogador não, tá, gente? Eu tô falando para o viés do Náutico. Ele é muito efetivo no que ele se propõe a fazer, que é disputar de forma física. Pivô muito bem. Pivô, que é proteger. É foda falar pivô, porque é pivô do meio campo, né? Então perceba que. Mas é pivô, né? É pivô. É como o time do Santa Cruz. Ele joga algo parecido com futebol, que não é o Sport Bretão. A gente tem que falar do pivô que o centroavante faz no meio campo. Mas faz. E é muito difícil você marcar Quirino, velho. É muito difícil, pô. Então, no começo do jogo ali teve umas A bolas natureza que... marca. Na hora de fazer gol, sim, Cláudio. Na hora de fazer gol, sim. Veja. Se eu tivesse, como eu disse, se eu tivesse analisando aqui a parte ofensiva de Quirino, meu Deus do céu, eu ia ter inúmeras críticas a fazer a ele. Mas eu tô falando na parte ali do jogo de corpo, do jogo brigado. Ele dá muito trabalho para os zagueiros e para os volantes do Náutico, ou quem vai disputar a bola com ele. E ele conseguiu se dar bem em algumas situações que não davam
tanto lucro, digamos assim, ao ataque do Santa Cruz, mas depois o Igor Fernandes, ele começou a ganhar toda a bola em cima dele, a ganhar toda a bola de cabeça. E a bola de cabeça de Igor Fernandes é sempre uma preocupação, porque ele ele não tem o tamanho de Matheus Silva, né? Ele também não tem o corpo de um back que a gente é acostumado a ver, um zagueiro grande, grandalhão, que vai saber usar o corpo para poder brigar com o centroavante. Ele não tem isso. Então você sempre fica meio um pé atrás. Você confia mais nele na questão da velocidade, da recuperação, mas na jogada aérea, nessa jogada de espanar, de bola quebrada, ele fica ganhando tudo, mas toda vez você fica preocupado. Mas ele ganhou quase todos os lances. Como eu disse, no começo do jogo disputou algumas, mas depois ele começou a ganhar. É um jogo que ele não é limpo, mas é uma partidaça de Igor Fernandes. É uma partidaça. Então, só para concluir, Renato, essa pegada do Náutico de não ter aproveitado dos momentos ofensivos, de não ter brigado por algumas segunda bolas, principalmente no segundo tempo, de ter tentado algumas firulas a mais. E isso tudinho se somando fez o Náutico, dentro do que era possível, esquecendo todos aqueles fatores que eu citei, a não fazer um bom jogo. A não fazer com que a gente tivesse a oportunidade de ver as jogadas trabalhadas que a gente acostumou a ver o Náutico jogar, fazer. Isso foi tirando um pouco o brilho da partida, o brilho do jogo do Náutico, porque teve oportunidade, principalmente no segundo tempo. Mas sempre foi um preciosismo a mais. Sempre foi um detalhe a mais. E aí, eu acho que o Náutico não conseguiu se aproveitar do que a gente achou que ia ser uma chave da partida, que era o segundo tempo que o Santa Cruz costumava cansar. Eu até acho que cansou. Cansou, Mas aí, Atos, cansou. Cansou. Mas aí o Náutico ele não teve oportunidade de, com alterações, você tirar proveito disso, você capitalizar em cima disso. Porque aí foi a questão das contusões, o Náutico perdeu substituições. Só me engano, o Felipe Saraiva nem entrou em campo, né? Entrou não. Felipe Saraiva não entrou em campo. A gente mal conseguiu ver Vinícius, tá? Quando o Vinícius entrou assim, o jogo já estava muito sem fluidez. No final das contas, acabou sendo um erro ter mantido Dodô em campo. Eu acho que Hélio acabou dando esse voto de confiança dele. Ele pediu muito para poder continuar no campo. E tem uma Júnior característica. Todinho estava melhor que Dodô. E tem uma característica que o jogo, ele, como o Náutico tinha perdido muita substituição por contusão e, consequentemente, perdido alguns atletas, um jogador que pede para ficar em campo, existe uma boa possibilidade de você ser atendido em momentos como esse. Todinho é um cara que sempre é substituído, o Náutico ainda tinha Paulo Sérgio, o Náutico tinha outros jogadores que podiam acabar trocando, Reginaldo, né? Era uma dúvida se ele ia jogar os 90 minutos. Aí aquele jogador específico que ele ia sair por causa da deficiência técnica, tá? Dodô ia sair, não é porque estava cansado, tanto é que ele pediu e ficou em campo. Ele ia sair porque ele estava mal no jogo. Ele estava mal. Porque a gente tem que separar, e é um exercício que a gente passa a fazer quando a gente tem um time com uma certa qualidade. A gente tem que separar potencial e capacidade técnica consolidada no time e no jogador específico que a gente esteja analisando do que foi produzido em campo. Atos, mas Dodô ainda fez aquilo. Mas Dodô ainda participou um pouco ainda do gol do Náutico. Mas teve aquela jogada de Dodô, meu irmão, é diferenciado, velho. Se você botar fulano de tal, não faz aquilo, não. Isso é capacidade técnica, velho. Isso é potencial embutido ali no jogador. Se eu nunca desassociar isso do que ele de fato entregou, dado ao fato dele ter essa capacidade técnica, eu nunca vou conseguir avaliar ele como jogou mal. Porque eu vou estar sempre dando a bengala para ele. Ah, mas se não for Dodô, se for outro, é muito pior. Não é por aí. Então, o jogo de hoje, para mim, Dodô jogou mal. Mal. Apesar de ser um jogador com uma capacidade técnica diferenciada, e essa capacidade técnica, em alguns momentos, aparece e ainda entrega um tipo de contribuição para o time.
Só pegar uma beirinha aqui de atos sobre o Dodô. Que é isso? Não, é porque, veja, eu teve um jogo que eu comentei, que eu falei até no grupo do time do Cash, falando assim, agora eu entendo porque Dodô veio parar no Náutico. Foi terceira rodada, sei lá, foi uns dois lances assim, seguintes que Dodô podia ter chutado, ou tocado rápido, ou feito algum lance, ele dá 2 pedaladas no vento. E teve esse lance hoje que me irritou muito também, que foi a bola que ele vai tentar dar um drible e não toca para a direita, tem 2 jogadores passando livre. E aí não é tolher a qualidade do jogador, não. Pelo contrário, é só torná-lo mais objetivo. Se ele for objetivo, ele fica um jogador, não vou dizer perfeito, mas fica muito próximo do ideal. Porque é um jogador de 24 anos, tem habilidade, tudo mais, tem crédito. Ninguém está dizendo aqui que ele é para ser banco. Tudo tem que ser ressaltado. Mas ele precisa ser mais objetivo. Às vezes ele tá puxando contra-ataque, uma pedalada que ele dá, ele perde um segundo que pode deixar o Náutico numa facilidade maior de deixar Paulo Sérgio na cara do gol, deixar outro jogador, Vinícius, Todinho, numa condição melhor. Então, assim, esse é mais objetivo. Esse lance de hoje foi didático. Eu não vou nem dizer aquele lance que ele pisou na bola, que ali também foi uma jogada ali, talvez mais para provocar, que acabou acontecendo o amarelo, que talvez ninguém soubesse ali que aquilo ali é amarelo. Aquilo nem me incomodou tanto. Mas essas pedaladinhas no vento, para ninguém, sem drible, para driblar ninguém. E essa de hoje, que foi um drible inútil, que era para ele ter passado, tomar decisão. Às vezes você está no mano a mano, você tem que dar o drible, aí beleza. Mas você tem 2 jogadores de condições melhores, tem que passar, velho. Tem que passar. Você está puxando contra-ataque, você não está. Meu irmão, não tem ninguém na sua frente, você vai pedalar para quê, pô? Não tem para que pedalar, você não vai driblar ninguém. Corre, meu amigo, corre com a bola e procura o melhor jogador, vai procurar a melhor situação, a melhor tomada de decisão. Então é só isso que me incomoda em Dodô, mas, obviamente, que eu tenho certeza que a comissão técnica deve estar puxando a orelha dele nisso para ele evoluir. E aí acho que isso vai evoluir também da idade. Esse é o ponto porque que eu acho que... efeito colateral. É efeito colateral do jogador, pô. Todo jogador tem isso. É tipo, Paulo Sérgio poderia ser mais veloz. Vinícius poderia finalizar mais. Assim, todo jogador, a gente vai encontrar o efeito colateral para isso. O Dodô, ele tem o preciosismo em alguns lances. Eu acho que é mais fácil a gente tirar a parte boa dele, tentando fazer dele um jogador mais objetivo, do que ajustar tudo e ele virar um jogador basicamente perfeito, sabe? De sempre ser objetivo, de ter o time. Eu acho que é muito mais fácil tolher a parte boa dele com a cobrança nesse nível sempre, do que o oposto. Isso aí do Náutico não ter objetividade é uma coisa que eu já bati nessa tecla em algumas outras partidas, porque há um excesso de preciosismo, incomoda, sabe? A gente precisa ter esse tipo de situação. Eu vi um comentário aqui de um torcedor dizendo que Dodô também sofreu muitas faltas. Tudo, veja, Dodô ele sabe a habilidade que ele tem, ele sabe que ele vai sofrer essas faltas, ele pode chamar esse tipo de situação, até porque um jogador advertido, ele vai pensar 2 vezes em fazer uma falta, vai se abrir um espaço e tudo, mas não pode ser toda vez isso. Você tem que balancear essa característica. Renato, me permita uma parte, vou entregar para você logo no imediato. Por que a gente fala isso? Eu não quero podar nem o jogador e nem a evolução desse time. Eu até falei no pré-jogo, até comentei com o João disse, tá indo por aí mesmo. O Náutico, ele começou o ano jogando muito pelo lado esquerdo. Yuri Silva, como um ponta, jogou muito ali, Dodô pelo lado esquerdo, o Náutico produziu muito pelo lado esquerdo. Depois o Náutico começou a produzir pelo lado direito. Os 2 primeiros jogos foi lado esquerdo. A partir do jogo do Sport, começou a jogar pelo lado direito, naquele segundo tempo, o lado direito foi forte. No primeiro tempo, o primeiro gol saiu do lado direito também. Depois foram mais 2 ou 3 gols pelo lado direito. Acho que todos os gols... Não, teve um gol do lance de que Vinícius, né, cruza, foi do lado esquerdo. Então foram 3 gols pelo lado direito contra o Sport. Aquele jogo do Jaguar, pelo menos 2 gols foram pelo lado direito. Se não for os 3 agora. Não, 2 também. Então veja, jogo pelo lado direito. Eu disse, está faltando um jogo pelo centro. Talvez Hélio esteja num processo de evolução do time, porque eu sempre digo isso. Isso é uma coisa boa, tá? O time do Náutico, ele parece que está sempre em evolução. O trabalho, ele vem evoluindo. Ele vem acontecendo. Primeiro lado esquerdo, depois lado direito.
faltava jogar pelo meio, esse jogo pelo meio aconteceu hoje. Agora, eu não sei se o Náutico procurou fazer um jogo mais equilibrado para, de novo, continuar nesse processo de evolução, até porque quando enfrentar o Sport não vai poder cometer esses erros que cometeu hoje, não vai poder dar os espaços que deu, até em jogos anteriores, não só hoje. Vai ter que ter um jogo mais equilibrado. O Sport tem um nível de qualificação muito maior do que esse time do Santa Cruz. E aí, esse jogo pelo meio do Náutico, ele precisava, Renato, da objetividade. Porque, às vezes, pelo lado, quando você não consegue acertar um lance, o time consegue se recuperar mais. E olhe que Paulo Sérgio conseguiu acertar muito pivô dessa vez. Sabe aquele passe errado que Paulo Sérgio deu contra o Retrô? Ele acertou muitos desses passes hoje. Muitos. E esse processo de evolução é o desconto que a gente dá para o Náutico não ter feito um jogo tão bom, porque o Náutico está procurando evoluir. Mas quando a gente critica, só para retomar quando eu interrompi Renato, quando a gente critica tanto a firula mais de um jogador ou como o Náutico não sendo objetivo, Renato, a gente critica pelo simples fato do seguinte: o Náutico ele não pode esquecer que ele é um time de Operário. Ele não pode esquecer jamais disso. O Náutico ele vai enfrentar uma Série B aonde ele não é o time a ser batido na Série B, não, gente. E não vai ser... O campeonato não vai ser isso. Porque até quando a gente teve um time a ser batido, em 2021, por Hélio dos Anjos, comandado também por Hélio dos Anjos, a gente viu que depois que passou aqueles 15 jogos, essa configuração ela não permaneceu. Teve outros fatores. Mas um campeonato de 38 rodadas, você acreditar que esse Náutico vai ser um time a ser batido, não é por aí. Times que têm um perfil de time a ser batido têm outra característica, têm outra capacidade técnica, têm outro nível de investimento, tem outra quantidade de jogadores que podem decidir um jogo, que não é o caso do Náutico, se você for comparado com o topo da Série B. Então esse time, ele precisa saber que ele é operário. Ele precisa jogar sério em boa parte dos momentos das jogadas ofensivas. Ele precisa disputar muito essa bola, porque esse lance que João falou que Quirino fez o gol impedido, é um lance onde o Wenderson vacila, que uma desatenção de Wenderson faz o adversário ter uma jogada de gol. Porque o Náutico ter desenvolvido aquela marcação naquele momento foi bom, foi positivo, estava tudo certinho. O que falhou foi a jogada de Wenderson. Então perceba que esse time ele está no limite. O limite não é ruim. O limite é bom. Tem que jogar no limite mesmo. O Náutico construiu toda aquela marcação-pressão para retomar a bola. Mas perceba que uma falha faz o adversário ter o gol. Então, se você joga sempre no limite, você precisa ter um nível de seriedade que em muitos momentos do jogo de hoje o Náutico não teve. E é por isso que eu estou insistindo nessa parte da firula. Porque essa firula, gente, não é só aquele lance perdido. É você tirar os pés no chão, já falei sobre isso, vou voltar a repetir só para reiterar. É você tirar os pés no chão do time. Tem que ter mais humildade, pô. Não é o Real Madrid. Não é o Bayern de Munique. É bonito por muitas vezes porque vocês se esforçam, pô. Vocês fazem por onde ser bonito. Continue fazendo. Mas sabendo que tem que trabalhar muito duro. Hélio fala muito sobre isso. É trabalho duro, trabalho duro, trabalho duro. Eu tenho certeza que nos treinamentos deve ser pauleira. Então, no jogo, que seja pauleira também, pô. Tu trouxe um ponto agora, Atos, que eu acho que... até o que eu tava comentando não precisa mais. Eu acho que eu queria chegar onde você... no termo que você usou. O Náutico é um time operário. O Náutico não é um time de superestrelas, com aquele talento de sobra em todo mundo. Não é. Não é. O Náutico é um time operário. E foi assim que, inclusive, a gente rotulou o Náutico no começo do ano, né? Quando a gente estava falando... A gente está ainda no começo do ano, mas no começo desse ciclo, né, de contratações. O Náutico é um time operário. E é dessa maneira, sendo um time operário, sendo capitaneado por algumas peças mais experientes, tendo o Dodô ali como cérebro também do time, que
o negócio vai melhorando, que as coisas vão evoluindo. Então, assim deve continuar. Hoje, talvez, a gente tenha visto um pouco de preciosismo, uma certa sensação de Dodô de que queria mais... como é que eu posso dizer? Vou simplificar. Queria mais firular mesmo, ao invés de ser objetivo, como a gente fala. Então é voltar para essa rota. Não é um desvio, não é nada grave, não é um crime que aconteceu. Mas... Não só firular, viu, Renato? Disputar também a segunda bola, sabe? Ter mais ímpeto no jogo mais simples, no jogo mais defensivo, de disputa de bola, porque o Náutico, para poder ter ataque, ele precisa ganhar a bola, né? Principalmente quando o Santa estava muito em cima do Náutico. Uma bola vencida ali significa que o Náutico vai ter superioridade no contra-ataque. Então, também tem que ter essa seriedade nesses momentos. Teve uma hora que o Náutico largou um pouco isso. E aí, o Santa, que só tinha isso para apresentar, teve aquele momento ali de 10, 12 minutos muito em cima do Náutico.